problema das pérolas, né? Um dos colegas me apresentou, ele me jurou que não ia contar para ninguém, para que vocês possam sofrer um pouco, porque é nesse sofrimento que o teu cérebro se modifica e melhora. Tá? Quando tu não sofre para resolver o problema, teu cérebro não fez esforço e não ficou melhor. Então é fundamental que haja esse momento de sofrimento para que haja a melhora. Isso é muito ruim de saber, né? No pain, no gain. Eu não estou falando de musculação, estou falando de cérebro funcionando mesmo. Não que a musculação não seja, né, fundamental. Aliás, né, tem experimentos que mostram muito claramente que pessoas atléticas são mais inteligentes que pessoas menos atléticas. Certo? Se faz experimento com pessoas que fazem exercício físico, pessoas que não fazem, a pessoa que faz exercício físico faz mais sinapse. É mais inteligente, simples assim. Certo? Não estou falando do cara que é uma montanha de músculo ser mais inteligente, né? Estou falando que exercício não precisa ser, né, musculação. Ser uma pessoa atlética deixa o cérebro melhor, é uma coisa óbvia. Já que o colega já solucionou a questão, vou melhorar então a questão. 10 pilhas de moedas, cada uma com 10 moedas. Tudo bem? 10 pilhas de moedas, cada uma com 10 moedas. As moedas todas têm 10 gramas, exceto em uma das pilhas. Em uma das pilhas as moedas têm 11 gramas. Tu tem uma balança digital. Como descobrir qual é a pilha que tem as moedas de 11 gramas usando a balança uma vez? Uma vez só tu pode usar a balança digital, não é uma balança de pratos agora, balança digital. Tu bota as moedas lá em cima, vai dar um número, e aquele número tem que revelar qual é a pilha que tem moedas de 11 gramas. Me descubram na semana que vem a gente discute. Vamos! Página 338. Vai melhorar, né? Porque as duas primeiras deu sono, né? Vai melhorar, vai melhorar. As 3 garotas identificadas no quadro caminham sobre a areia fofa das dunas de uma praia. Olha que bonitinho. Falou a altura, peso e número do calçado da Aninha, da Betinha e da Rosinha. Ah, que meio. Suponha proporcionais o número do calçado e a área de contato do pé com a areia. Entendi. Pode-se afirmar que, por ser maior o peso de Rosinha, a sua pegada é mais profunda que a de Aninha. Só de ele falar que é só em função do peso já fica errado. Porque o que vai definir o quanto o pé vai afundar na areia é a pressão, é a força sobre a área. Então pode até ser que a Rosinha afunde mais, mas não é porque ela tem um peso maior. Então a explicação do cara está errada. Mesmo que fosse verdade o fato de uma afundar mais que a outra, eu não posso considerar a afirmativa verdadeira pela explicação física estar errada. Por ser... O tamanho do sapato delas é igual. Opa, tem toda razão. Me arrumei. Por ser maior o peso de Rosinha, a sua pegada é mais funda que a de Aninha. Elas têm um número de calçado igual, né? Me arrumei, tem toda razão. É verdadeiro. Pressão é força sobre área. Pressão gerado pela Aninha. É o peso da Aninha, 500, dividido pela área, que nós estamos dizendo que é proporcional ao número do sapato. Pressão gerada pela Rosinha é 550 dividido por 35. Então, de fato, por ser mais peso pela mesma área, né, tu vê que 10 anos de aula os caras se distraem, né, já se arromba. 2. Por ser maior a altura de Aninha, a sua pegada é mais profunda que a de Betinha. Pelo amor de Deus, a altura não pode influenciar, né? Dessa vez não. 3. Por ser menor a área de contato do pé de Aninha com a areia, a sua pegada é mais profunda que a de Betinha. Isso só é verdade porque elas têm o mesmo peso. Concordam? Então, como a Aninha tem um pé menor, ela é mais profunda. Por ser menor a área de contato do pé da Aninha, comparado com o da Betinha, então afunda mais. Menor área, maior pressão, afunda mais. Verdade. 1 e 3. Letra D. Importante deixar claro, a 1 só ficou verdadeira porque as áreas eram iguais. Aí o peso é que fez a pressão ser diferente. Show!
o seguinte, o salto de um sapato masculino tem área de 64 centímetros quadrados. Supondo-se que a pessoa que o calce tenha peso de 512 newtons e que este peso esteja distribuído apenas no salto, então a pressão exercida no piso vale... Não, o cara está assim, né? Certo? Não, sem problema, acontece todo dia. Obviamente vê alguém na rua assim. Então pressão é força sobre área. O peso do cara é 512 newtons. Só que a área está em centímetros quadrados. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Com 2, 3, 4 pulos da vírgula para a esquerda. Ou os 64 centímetros quadrados tornar-se-ão 64 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Correto? Achei a área e agora é só fazer a divisão. Isso aqui é 2 na 9, né? Isso aqui é 2 na 6. 2 na 9 dividido por 2 na 6 dá 2 na 3. O 10 na menos 4 passa para cima 10 na 4. Então a pressão é 8 vezes 10 na 4 Newton por metro quadrado, que é Pascal, o nome desta unidade. 8 vezes 10 na 4. Um colega meu descendo as escadas do metrô de São Paulo, pouca gente se espremendo, toma um pisão no dedo mindinho de um salto agulha de uma mulher. A dor é tão absurda que ele fica meio que passando mal e junto com a galera vai sendo levado pela turma e meio que desmaiou lá no final da escada. Chegam os paramédicos, botam na maca, levam para o hospital e ele não consegue falar para os paramédicos que é o dedo mindinho que está doendo. Acham que ele está infartando. Cara, na hora que ele já estava começando a ser medicado para o suposto infarto agudo do miocárdio, ele foi meu dedo mindinho. Tu imagina a dor lancinante da fratura no dedinho mindinho para ele não conseguir falar até chegar no hospital. Isso não é uma piada, é um fato. Certo? Que viagem, né, cara? Então tu vê um pisão de salto agulha no pé, ele pode realmente fraturar o teu dedo, porque a pressão é muito grande, né, cara? Tristeza, né? Me cheguei contando para se mijar aqui, não dá para acreditar no que ele passou. Vamos que vamos! Lei de Stephen. Pessoal, ali na lei de Stephen, a gente já discutiu ela, né? Eu quero fazer um comentário do paradoxo da hidrostática. Essa é uma parte perigosa. O que é paradoxo mesmo? O que é paradoxo? Paradoxo é algo que parece impossível, absurdo. Não é verdade? Um paradoxo muito legal é o paradoxo dos gêmeos, né? Já ouviram falar no paradoxo dos gêmeos da teoria da relatividade? É uma ideia que o Einstein criou para mostrar a maneira como ele entendeu a natureza. De acordo com Einstein, a velocidade, a taxa com que o tempo passa, depende da velocidade com que o objeto está. Quanto mais próximo da velocidade da luz está um objeto, mais lentamente o tempo passa para ele. Então o paradoxo do gêmeo é aquela história de ter dois gêmeos, um fica aqui na Terra, o outro embarca numa nave que pode andar muito próximo da velocidade da luz, e ele vai até a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, para visitar a próxima Centauri. Para quem não lembra, a próxima Centauri está a 4,7 anos-luz da Terra, não lembro se é 4,7 ou 4,3. 4 anos e meio, né? 4 anos e meio. A luz dela demora 4 anos e meio para bater nos nossos olhos aqui na Terra. Se ela hoje morre, só daqui a 4 anos e meio a luz dela deixaria de chegar na Terra. Muito estranho, né? Lembrar que olhar para o céu é olhar a luz do passado. Meu irmão gêmeo foi até a próxima Centauri e voltou. Se ele tivesse ido na velocidade da luz, demoraria 9 anos. Tudo bem? Como ele foi um pouco abaixo disso, 10 anos ele demorou. Nós esperamos 10 anos quando meu irmão gêmeo chega para nos contar como é a próxima Centauri. Nós vamos ficar embasbacados, porque ele vai ter a mesma cara de idiota que ele tinha quando saiu. Assim. E eu vou estar mais velho, 10 anos mais velho que meu irmão gêmeo. Beleza? Ao que tudo indica, isso é verdade, tá, gente? Ao que tudo indica, a própria natureza, o próprio envelhecimento celular é retardado
quando um objeto começa a atingir velocidades muito grandes. Isso já foi medido, por exemplo, com relógios atômicos, certo? Bota um relógio atômico parado, um outro relógio atômico bota num avião que voa em alta velocidade, faz ele dar uma viajada um bom tempo em alta velocidade, e quando ele volta, ele se atrasou em relação ao outro relógio atômico que ficou estacionário. E relógios atômicos só deveriam atrasar 1 segundo em 1 milhão de anos. E eles atrasam uma quantidade razoável depois que um deles ficou parado e o outro foi colocado num avião em alta velocidade. Que viagem, né, cara? Louco isso, né? E não dá pra acreditar. Uma pessoa normal, lá Einstein comeu merda quando ele falou isso, não é possível. Embora quem tem TV via satélite, né, Sky, GVT, essas que apontam pro céu, tá usando a teoria da relatividade para poder ver TV, né, cara? Isso é coisa assustadora, né, cara? Se a gente não usar a dilatação do tempo do satélite em relação à Terra, a gente simplesmente não consegue fazer o satélite se comunicar com a Terra. Tu vê que loucura, né? Então a teoria da relatividade ela é confirmada toda vez que alguém liga a Sky. Viagem. O nosso paradoxo aqui da hidrostática ele não é tão acachapante quanto o paradoxo dos gêmeos, que é super difícil de digerir. Embora eu vá te provar, tá? Futuramente o paradoxo dos gêmeos, eu vou fazer um Pitágoras lá e vou te provar com a matemática mais básica do mundo de que é muito provável de que a ideia do Einstein seja absolutamente correta. O paradoxo da hidrostática é muito mais simples. Vamos pegar aqui diferentes recipientes com diferentes formatos, mas todos apoiados no mesmo chão e com líquido até uma mesma altura. Com líquido até uma mesma altura. O que vocês me diriam sobre a pressão no fundo desses recipientes? Poxa, se nós estudamos o teorema de Stevin, nós sabemos que a pressão numa certa profundidade depende da pressão atmosférica que atua em cima dos líquidos. Concorda comigo? Depende da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade e também depende da profundidade, da altura da coluna de líquido, né? Olhando pelo teorema de Stevin, fica claro que todas essas grandezas são iguais para todos os recipientes e automaticamente a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C. Certo? Por que isso parece por que isso é chamado de paradoxo? Vou te explicar. Vocês aceitam? Primeiro, né, pressão é força sobre área. Foi daí que veio toda a ideia do teorema de Stevin. Pressão é força sobre área. Começou daí. Vamos supor que esses três caras têm exatamente a mesma área no fundo. Tudo bem? Dá para imaginar que isso aqui é a área A, isso aqui é a área A, tem que olhar a área A também. Aí não dá para falar isso, né? Essas áreas são todas iguais. Para que a pressão seja igual, a força também deveria ser? Sim, então está me dizendo que aqui tem menos peso do que aqui? Ou o mesmo peso? Paradoxo, né? Me expliquem. Qual é a solução para esse problema? Como explicar que aqui tem mais líquido, tem mais peso, aqui tem menos líquido, tem menos peso, as áreas do recipiente no fundo são iguais, me prova que a pressão é igual. Paradoxo? Nome justo, né? Olhando pelo teorema de Stevin, ridículo, óbvio. Agora olhando por esse outro aspecto ficou complicado, né? Para complicar um pouco mais, vou colocar uma balança aqui embaixo, ó. E uma balança aqui embaixo. Qual que vai ler o maior valor? Não pode ser igual. Esse cara aqui é um cilindro, esse cara aqui é troncocônico. Como a área do fundo era a mesma, esse cara veio retinho, esse cara veio abrindo. Claro que cabe mais líquido nesse pote. Essa balança tem que ler um valor maior do que esse. Como explicar para onde é que foi o resto da força? Quem é que está suportando uma parte do peso desse líquido que não está sendo aplicada lá no fundo? A pressão atmosférica está fazendo
Sim, sim. Mas a área daquele é maior. Não, mas aqui eu fabriquei os recipientes. A área de cima, a área do compacto de cima Sim. é atmosférica. Então lá teria a mesma força, mas uma área maior. Então lá poderia ter uma maior massa. Aqui tem mais massa. Sim. Tem mais massa de líquido. Sim. É bem isso que eu quero saber. Tem mais massa. Ou seja, deu para entender por que a balança lê mais. Eu quero saber onde é que a força, peso desse líquido está apoiada. Porque ela não está apoiada toda na área. Porque se os pesos dos líquidos são diferentes, né, gente? Esse aqui é o peso 1, aquele ali é o peso 2. Como tem mais água ali, o peso 2 é maior que o peso 1. Certo? E eu afirmei para vocês que as áreas são iguais. A área 1 é igual à área 2. Beleza? Eu quero que vocês me tirem essa dúvida. Como explicar que, já que pressão é força sobre área, como explicar que um peso maior gera a mesma pressão numa área igual? É isso que eu tinha para matar a questão. Aí ferrou. Se tu entendeu isso aí, acabou. Aí deixa de ser um paradoxo. Claro! Uma parte desse peso está atuando contra a parede do recipiente. Por isso que, embora a pressão ali dentro seja igual à pressão internamente, a pressão que o fundo do recipiente exerce sobre a balança é maior nesse caso do que nesse, né? Única explicação, o recipiente está segurando uma parte da força. Esse recipiente tem que ser mais resistente às paredes dele, né, do que esse, né? Concorda comigo? É essa a ideia. Então o paradoxo da hidrostática ilude o aluno por isso. O aluno pensa, é o peso do líquido que está apoiado na superfície. Não é todo o peso do líquido, né? É só o peso do líquido acima da superfície. Essa partezinha de líquido aqui nas beiradinhas está apoiado sobre a própria superfície do recipiente, né? É isso. Então aí tá, fechou. É que não é que é a mesma força que está atuando na área, né? As forças são iguais. O fato de ter mais líquido no 1 nos sugere que a força internamente na superfície interna do recipiente é maior, mas não é. É uma ilusão. O formato do recipiente nos ilude. E aí o cara vai lá e faz uns formatos bem doidos, né, para deixar o aluno mais confuso, mas não importa. Se a altura de líquido é a mesma, se o líquido é o mesmo, se a altura de líquido é a mesma, a gravidade é a mesma e a pressão atmosférica é a mesma, claro que a pressão no fundo vai ter que ser a mesma. Eu não admiti isso, cara. Pois então, o caso B não muda nada, né? Na verdade, se a gente for pensar, aquela área ali é bem pequenininha, certo? Mas tem uma quantidade bem pequenininha de líquido apoiada naquela pequena área. Toda essa quantidade de líquido aqui na beirada e essa quantidade de líquido na beirada está apoiado sobre a superfície do recipiente. Por isso que esta quantidade de líquido não gera uma pressão maior ali. Então o recipiente está segurando uma força muito maior. As paredes desse recipiente vão ter que ser mais resistentes ainda do que as paredes daquele outro recipiente, para poder suportar aquela água ali. É isso mesmo. Beleza, então não parecia um paradoxo, né? Mas olhando de forma mais criteriosa, realmente a gente percebe que dá um sustinho ali, a gente quase não consegue explicar o porquê deste fenômeno. Legal, então isso é uma coisa que eu não tinha comentado, né? A apostila fez esses comentários aí. Ela até abriu um espacinho para vocês fazerem comentários, certo? Observações. Eu faria as observações, né, de que a pressão hidrostática depende apenas da massa específica do líquido, da atração da gravidade e da profundidade. Porque ali ele só falou da pressão hidrostática, né? Ele não colocou a pressão atmosférica ainda. Então eu faria naquelas observações esse tipo de observação, né? A pressão do recipiente depende de 1. Massa específica do líquido. 2. Atração da gravidade no local. 3. Profundidade na qual o objeto se encontra. Legal, a colega fez aquela análisezinha sobre o fato de uma área receber uma força oblíqua, né? A colega fez aquela anotaçãozinha de que só o PY, só a força Y gera pressão, né? A força X vai gerar atrito, certo? Então cuidado, hein? Se eu quiser calcular a pressão atuando nessa placa, a pressão seria FY sobre área. Muito cuidado com isso. E eu cheguei a comentar com vocês sobre a primeira vez na história que o homem mediu a pressão atmosférica. Cheguei a falar sobre isso. Então vamos discutir rapidamente pressão atmosférica, que é um dos tópicos que ainda falta ser discutido em hidrostática.